Olá, irmãos, mais uma vez estamos juntos para podermos refletir um pouquinho através da palavra do Senhor. E hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, queremos trazer aqui uma reflexão a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Vamos olhar o passado para que nós possamos ver, então, aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. E a reflexão de hoje traz como tema o povo de Deus sempre é preservado. E eu quero convidar você nesse instante para nós lermos, a leitura que está lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 22 a 24, no qual Deus fala com Moisés, e ali o texto bíblico nos diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Bom, nós sabemos que o ser humano tem algumas necessidades básicas. E as duas principais necessidades básicas do ser humano é a água e a comida. O ser humano dificilmente, ele até pode se privar um pouco da comida, mas da água dificilmente ele vai conseguir se privar, né? Não tem jeito de ficar sem água. E estas, elas servem justamente por causa das nossas próprias necessidades, né? Essa é a necessidade básica. E aqui, no capítulo 15 e 22 e também no capítulo 17 do livro do Êxodo, nós vamos ver aqui que esses fatos foram descritos, né, justamente para mostrar, né, que Deus ele sempre esteve auxiliando o seu povo. Desde o passado, lá onde aconteceu que lhe faltou água, lhe faltou comida, mas ali estava Deus suprindo as necessidades. Pode ser que naquele momento estava faltando água, estava faltando comida, mas a onipresença e a onipotência de Deus estava ali. O que nós podemos perceber é que este texto nos mostra aqui que mesmo quando o povo falta fé, mesmo com o povo faz algumas murmurações, mas o nosso Deus ele está ali presente, né? Está sempre olhando para o seu povo. E o que nós aprendemos com isso é que independente da circunstância, independente da situação que nós estamos vivendo, Deus sempre é um Deus presente. Nós aprendemos aqui que mesmo quando o povo estava se rebelando contra Deus, se rebelando contra Moisés, o povo já estava murmurando que isso é um pecado grave, né? A murmuração. Mesmo assim, Deus estava presente ali e sempre supriu as necessidades deste povo. A primeira necessidade básica que ameaçou aqui o povo de Israel no deserto foi a falta d'água, né? E o texto nos diz que logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, né? E ali Deus entrou com mão forte, né? Para que eles pudessem atravessar, e o povo todo viu isso acontecer. Mas mesmo assim, quando eles já estavam caminhando por 3 dias, eles viram que eles não conseguiam enxergar nada além de deserto, né? De uma região ali que tinha montes, que tinha planícies, mas não tinha nada mais do que deserto. Eles estavam, naquele momento, a consciência deles agora pensava que eles estavam livres daquilo que eles estavam vivendo no passado, no Egito. No entanto, eles estavam passando por privações. E agora
é nesse momento que esse povo se esquece daquilo que miraculosamente Deus fez na vida deles. Deus já tinha entrado com providência para que pudesse libertar eles do Egito. Deus entrou com providência para que pudesse livrar eles da mão de Faraó. E agora eles estavam nesse cenário triste, nesse cenário desolador, e eles começaram então a murmurar. Andar no deserto não é fácil. Andar no deserto é muito difícil para as nossas vidas. E de repente você pode estar passando por um deserto agora, mas mesmo que você esteja passando no deserto, não murmure, porque o Deus que colocou, o Deus que te tirou lá das trevas para a sua maravilhosa luz, é o Deus que vai caminhar contigo no deserto. Deus provou isso para o povo de Israel. Deus caminhava junto com eles no deserto. De dia era uma nuvem, né, que cobria com o seu poder, ele cobria e trazendo então ali um frescor para que eles não se queimassem no deserto. À noite era uma coluna de fogo que aquecia e que iluminava esse povo. Então, esse Deus que estava lá no deserto é o Deus que ele te convida para que você possa estar olhando para ele nesse momento e possa continuar esta caminhada. Moisés clamou a Deus, né? Depois de tudo isso, o povo apertando, o povo murmurando, o povo querendo apedrejar Moisés, e Moisés clamou a Deus, pedindo ajuda. E aí Deus responde, né, a sua oração, né? E aí Deus responde de forma miraculosa. Veja o verso 25, o Senhor mostrou-lhe que ali, por que miraculosa? Porque eles encontraram água, mas a água era amarga. Mas no verso 25 você pode perceber que Deus ainda entra com a outra providência. Veja lá que Deus disse para eles que eles podiam pegar um lenho ali, colocar na água e a água se tornar doce. Moisés orou ao Senhor e agora Moisés disse assim: Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Veja lá no capítulo 17 o que Moisés fala. No capítulo 17, versículo 6, Moisés mais uma vez ele clama ao Senhor porque ali falta água de novo. E o povo, mais uma vez, o povo começa a murmurar. E Deus, que é preservador da vida, e Deus, que é mantenedor da vida, entra com a providência respondendo mais uma vez. Deus disse para Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. Veja que coisa maravilhosa esse texto nos traz. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe. Sabe, irmão, talvez nas nossas privações nós não conseguimos imaginar a presença gloriosa de Deus. Mas esse texto ele nos mostra que ele está presente mesmo nas horas de angústia e nas horas tristes da nossa vida. Mesmo nas horas que está faltando, nas horas de escassez, Deus sempre é um Deus presente. Basta nós sabermos olhar, basta nós termos os olhos espirituais para nós conseguirmos enxergar esse Deus presente, esse Deus que está conosco. Então, Moisés obedeceu ao Senhor. Moisés tocou na rocha e as águas miraculosamente começaram a transbordar. Veja o que Deus faz em favor do seu povo. Será que Deus ainda não pode fazer coisa extraordinária
em favor, em seu favor, Deus não mudou, Deus não muda, Deus jamais mudará. Então confia que Deus vai fazer brotar água, sim, rios de água viva, Deus vai fazer brotar. A segunda necessidade básica que ameaçou o povo de Israel no deserto foi a falta de comida. Então, depois que eles partiram ali de Elim, onde eles murmuraram ali por falta d'água, né? Os israelitas eles acamparam no deserto de Sim, e ali ficava próximo ao Monte Sinai, né? A Bíblia declara aqui que este povo, né, ele se revoltou mais uma vez contra Moisés e contra Arão. E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Êxodo 16, e verso 2 e 3. Então veja, irmãos, que quando as pessoas estão com fome, elas começam a pensar nas coisas do passado e querem fazer coisas que não agradam a Deus. E começam a murmurar o pecado, começam a querer voltar às coisas, às práticas antigas, ao pecado, e isso não é bom. Deus, nesse momento, se move para realizar o milagre da sustentação. O que nós podemos perceber aqui é que Deus, mais uma vez, ele quer preservar o seu povo. Que Deus, mais uma vez, ele não apenas proveu água, mas agora ali, mesmo que naquele primeiro instante a água de Mara era amarga, a água de Meribá era água doce, era água boa, mas Deus quer sustentar o seu povo com pão e com carne, com maná e com a codornizes. Veja que Deus maravilhoso é esse nosso. Veja que Deus que ele ouve o clamor, ele ouve a oração. Veja que esse Deus, ele sustenta esse povo. Veja que esse Deus, ele é capaz de mover céus e terra para que possa então dar alimento para esse povo. Então, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. É interessante você perceber que Deus, ele sustenta-nos a cada dia. Você lembra da oração que Jesus ensina para os seus discípulos? Quando ele nos diz que é para nós agradecermos pelo pão de cada dia. Então, desta mesma forma, aqui nós podemos perceber que esse Deus, cada dia, ele quer sustentar as nossas vidas. O texto aqui não deixa dúvida que Deus queria ver a obediência do povo, mas preste atenção, cada dia Deus tem sustentado o seu povo. Cada dia Deus vai dar a porção que você precisa. Cada dia Deus vai suprir as suas necessidades. O alimento que eles recebiam ali, o maná, era a provisão para um dia. No deserto aqui, o Criador, ele estava ensinando a Israel a depender dele. Talvez você pode estar pensando nesse momento que as coisas não estão boas, mas pense que Deus quer que você possa depender dele. Seja dependente de Deus. Coloque-se nas mãos do Senhor nesse momento. Confia, espere diariamente na providência divina. Deus quer te dar a porção de cada dia. Deus vai prover na sua vida. Quanto à carne, que nós vemos também aqui, é que o milagre foi realizado da seguinte forma. E o Senhor disse a Moisés:
tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Presta atenção. Ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhe, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor nosso Deus. E à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Êxodo 16, de 11 a 13. Então, em meio a todas essas coisas, em meio a todas essas bênçãos, Deus, ele tem os seus propósitos. E os seus propósitos são cumpridos. Deus sustentou Israel no deserto por 40 anos. Veja bem, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram nos limites da terra de Canaã. Veja que, enquanto eles viveram no deserto, a cada dia, Deus proveu e sustentou a vida deles. Talvez você, como eu disse, esteja passando pelo deserto agora, mas saiba de uma coisa: Deus sempre vai sustentar a sua vida, basta apenas crer. No Novo Testamento, nós podemos perceber aqui o esclarecimento do significado espiritual do alimento que eles recebiam. Aqui, Deus providenciou tudo isso, porque Ele queria mostrar, mais do que um alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual, o alimento salvífico. E Cristo, Ele veio confirmar isso. Cristo disse lá em João, no capítulo 6, Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então Deus nos dá uma oportunidade através de Jesus Cristo. Basta nós não nos alimentamos do maná, nós não nos alimentamos das codornizes no deserto, mas nós podemos nos alimentar de Jesus Cristo nesse momento. Vamos nos alimentar de Jesus Cristo a cada dia, para que Ele possa sempre fazer-nos vivificar, porque, como o texto diz, nós não temos vida em nós mesmos se nós não nos alimentarmos dele. Para concluir, eu quero te convidar a prestar atenção naquilo que o Senhor tem feito. Quantos anos você tem? Você já percebeu o que Deus fez na sua vida até aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos deu a graça até aqui. Talvez você já não tenha visto isso que nós falamos acontecer aqui na vida de alguém, mas lembre-se daquilo que Jesus disse. Não fique preocupado com o alimento que perece. Lembre-se que o Pai Celestial vai suprir as suas necessidades.
O salmista nos adverte dizendo que foi moço, depois já ficou velho, mas ele não tinha visto o justo padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. E ainda ele nos diz que uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós, no que confiamos? Ele, na ocasião, Salmo 20, verso 7, diz que ele confiava no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor que é presente, que mesmo nesses dias maus, que mesmo nesse momento de angústia, que mesmo no momento de deserto, Ele continua sendo um Deus presente. Abra os olhos espirituais e veja Deus presente na sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa refletir para a glória do Senhor.